Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios, tenham conseguido assistir a aula novamente. E agora nós vamos fazer a correção. O exercício 10 do livro de vocês dizia assim: analise as orações a seguir e identifique as informações solicitadas. Vocês precisavam identificar o quê? O sujeito, o predicado. Conseguiram fazer essa atividade? A primeira oração é: o romance tem muitos personagens. Então, ali nós já temos separadinho: o romance tem muitos personagens em cores diferentes. O romance em laranja é o sujeito e o predicado é o que está em azul. Sujeito, aquele de quem se fala, e predicado, a informação que se tem sobre o sujeito. O núcleo do sujeito é o romance e o núcleo do predicado é o verbo tem. Então, nós temos a seguinte resposta: o sujeito é romance, predicado tem muitos personagens, núcleo do sujeito romance, núcleo do predicado tem. A próxima alternativa, a próxima frase, oração que vocês precisavam analisar é: muitos romances apareciam primeiro em jornais ou revistas. Então, nós já temos dividido por cor: muitos romances é o sujeito e o predicado apareciam primeiro em jornais ou revistas. Precisamos identificar o núcleo do sujeito, que é romances, e o núcleo do predicado, que é apareciam. Resumindo, nós temos sujeito, muitos romances, predicado, apareciam primeiro em jornais ou revistas, núcleo do sujeito, romance, núcleo do predicado, apareciam. A letra C. A ficção moderna assume duas formas principais: o romance e o conto. Temos separado o sujeito, que é a ficção moderna, e o predicado assume duas formas principais: o romance e o conto. Núcleo do sujeito, a ficção. Núcleo do predicado, assume. Resumindo, nós temos a ficção moderna é o sujeito, predicado é assume duas formas principais, que é o romance e o conto. Núcleo do sujeito é ficção, núcleo do predicado assume. O exercício 11, ele trazia a seguinte informação: analise a oração a seguir e responda às questões propostas. Ficção é uma forma de literatura, então essa é a oração a ser analisada. Identifique o predicado. Nós vamos identificar o predicado da oração: ficção é uma obra de literatura. Então, o predicado é uma forma de literatura. A letra B diz: nessa oração, o termo principal do predicado é uma forma verbal? Não, não é uma forma verbal. Qual é o núcleo do predicado? É forma. Então, quer dizer que ali nós temos um verbo que não é nocional. No exercício 12, nós temos: analise os predicados dos trechos a seguir. O escritor de ficção inventa personagens, é o trecho 1. O trecho 2, os contos são menores do que as novelas. Qual o trecho contém um verbo como núcleo do predicado? O trecho 1 tem um verbo, que é o verbo inventar. Qual trecho não contém um verbo como núcleo do predicado? O trecho 2. Os contos são menores do que as novelas. Porque aqui nos contos são menores, o são é um verbo de ligação. Espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido fazer os exercícios. Se precisar, assista ao vídeo de correção e assista ao vídeo da aula novamente. Bons estudos!